Primeiro, boa tarde a todo mundo, não falei com ninguém, peço desculpa. É que eu vi um caso recentemente no hospital, aí queria trazer para vocês, aí eu ia apresentar, mas é que a Carolina me pediu para falar, e aí, na verdade, ela vai colocar, pedir a ela para estudar um pouquinho sobre meningite, que é uma patologia importante, uma coisa que eu acho que vocês tinham que saber, algumas coisas básicas. A gente às vezes pontua alguns temas e pensa que alguns temas o médico de família e o mais médico não precisa saber. Mas como é que não precisa saber? A pessoa chega num posto e vai escolher para onde ele vai que tem meningite? Não, aqui eu não vou não, porque eu posso estar com meningite, eu não vou entrar aqui nesse posto Carlos Antônio não, eu vou direto para não sei para onde. Não, ninguém escolhe. Então eu acho que a pessoa tem que saber basicamente o que fazer diante de um paciente com suspeita de meningite, o que pode ou não pode. Na Inglaterra, quando eu fui convidado lá para passar uma semana lá no Hospital da Rainha, todo médico inglês, na sua maleta de médico, tem uma ampola de penicilina cristalina dentro da maleta. É obrigatório. Porque se ele for atender um doente em qualquer local da Inglaterra e ele suspeitar de meningite, ele pega a veia do doente e aplica uma ampola de penicilina cristalina. E que meningite é uma doença gravíssima em que você, na sua expertise, na verdade, na sua rapidez diagnóstica, você pode salvar a vida de um doente. Então você acha que meningite não pode ser considerada como qualquer outra infecção. Não. Você pode ver um doente grave, e naquele momento, se você aplicar uma penicilina, ou um Rocephin, ou algum antibiótico, você pode salvar a vida do doente. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, não sei se eu já contei isso a vocês, eu morava em Caraí, e aí era de noite, umas 10 e pouco, sei lá, 11 horas, tocou o interfone e o porteiro, pelo interfone, falou: doutor, o senhor está bom? Como é que é? Bom, desculpe ligar para o senhor, como é que minha filhinha tem bronquite e ela está respirando com uma certa dificuldade. Será que o senhor podia me ajudar? Eu falei: caramba, como é que eu ia fazer, Moura? 11h30 da noite, o cara no interfone dizendo que a criança estava com bronquite, respirando mal, sibilando. Neurologista pelo telefone. Eu comecei a sibilar pelo telefone, né, Moura? Eu falei: desce agora lá no estacionamento que eu vou te levar no hospital. E eu estava de bermuda, continuei de bermuda, de blusa, chinelo, desci e levei ele para o Hospital Santa Cruz, que era um hospital aqui no centro, em que eu trabalhei, eu e Moura, lá há muitos anos. Peguei na emergência, entrei com aquela criança, e a criança foi logo, eu mandei lá para a pediatria, botaram o soro, ficaram tratando da criança, nebulização. Quando eu estava na emergência, uma mãe veio lá ali da emergência e falou: o senhor é neurologista? Disseram que sou neurologista. Eu falei: sou. Não é que meu filho está ali deitado ali numa maca ali, e a médica está esperando, ou pediu um parecer do neurologista e ninguém apareceu ainda. Será que o senhor podia? Eu falei: minha senhora, eu estou de bermuda aqui, blusa e chinelo. Espera aí, eu vim trazer uma criança. Não, mas meu filho, por favor. Cheguei lá, era um rapaz de 20 e poucos anos, deitado, uma dor de cabeça. E a clínica falou: doutor, eu pedi um exame ali, tinha um hemograma com leucocitose e tal, e eu estou esperando a neuro responder, que ainda não respondeu. Ele está aqui desde as 7 horas, isso era 11. Eu não fiz nada, gente, quando não tinha nem material. Eu só botei a mão na nuca do garoto. Quando eu botei a nuca, era uma tábua. Uma rigidez de nuca, assim, umas 4 cruzes em 4, com todos os sinais meninhos evidentes. Eu falei: e agora, né? Eu falei: pega 2 ampolas de Rocephin. A enfermeira subiu, pegou 2 ampolas de Rocephin, eu peguei a veia do rapaz, meti 2 ampolas na veia do garoto. Eu falei: eu já estou aqui mesmo, pega uma bandeja de punção. Ela foi lá, pegou uma bandeja de punção, botei o garoto de lado, na emergência, peguei uma agulha, luva, líquor purulento. Eu já tinha feito 2 gramas, mandou para o laboratório, o garoto ficou ali deitadinho. Eu falei para a mãe assim: a senhora espera que eu vou em casa botar a calça, o sapato, a blusa e vou voltar, porque eu estou chinelo aqui. Fui para casa, botei a calça, o sapato, tal, papá. Esse rapaz hoje é engenheiro
químico, mora nos Estados Unidos, a mãe trata com medo, o garoto vem dos Estados Unidos me procurar de 6 meses para me dar um abraço, eu trato o irmão dele, trato da avó dele, da tia dele, eu sou um Deus nessa família e eu salvei o garoto. Então, quer dizer, para mim é uma satisfação, mas então eu acho que é isso, meningite é uma doença benigna e uma doença que você pensou, não tem que ficar naquele de acho, vou fazer, não vou fazer. Dá licença, pega a veia do doente, faz 2 gramas de Rocefin na veia do doente. Não era meningite, mas você não matou ele porque fez 2 gramas. Você não matou porque você não fez. E hoje em dia as pessoas às vezes ficam esperando o laboratório chegar para fazer punção, porque aí depois da punção que vai começar a tratar, e vamos lá, quando você viu ele entrou em coma, fez uma vasculite e morre. Porque é uma doença fatal, ainda mais se for meningococcemia. É uma doença gravíssima e que aí você não dá tempo nem para respirar. Então, eu vi um doente agora essa semana, depois vou contar o caso, aí pedi Carol para dar umas informações sobre meningite, ela não veio aqui para dar uma aula, nem mostrou tese, nem ela vai ser crucificada, porque é isso, ela vem aqui bater uma palma. Então eu quero agradecer ela, dela ter estudado um pouquinho, mandei um artigo para ela, e ela aí vai falar alguma coisa que depois ela vai me permitir, certamente eu vou complementá-la, eu não vou arguí-la, é diferente, nem vou dar nota para ela. Com a palavra, a doutora Carolina. Oi, gente, boa tarde. Como o Jefferson falou, a intenção não é que seja uma aula, né? Eu sou a Carolina, sou médica residente de Medicina de Família e Comunidade. E eu trouxe assim uns slides para pontuar principalmente as principais formas de meningite viral e bacteriana, que são as mais comuns, né, as mais importantes da gente saber. E vou passar por alguns pontos assim bem básicos mesmo: introdução à etiologia clínica, diagnóstico, tratamento, profilaxia e prevenção, que a gente na atenção primária precisa estar bastante ligado, que no caso são as vacinas, né? Vamos lá. Bem, meningite é um processo infeccioso, inflamatório das meninges, que são nada mais do que camadas de tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central. A gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater, só para relembrar um pouco de neuroanatomia. Além, né, de causas por micro-organismos, como vírus e bactérias, a gente pode ter causa, por exemplo, em processo inflamatório. Por exemplo, metástase para meninge, num câncer, lúpus, reação a drogas. A doença meningocócica causada pela Neisseria meningitidis é a mais comum, né, mais frequente, e a meningococcemia, que o Jefferson falou, é a forma mais grave. Então, a gente tem que estar bastante ligado nisso. Crianças, adolescentes e adultos jovens têm um risco de adoecimento aumentado em caso de surtos, né? E os maiores coeficientes de incidência da doença são observados em lactentes no primeiro ano de vida. Os principais agentes etiológicos são aqueles que estão no trato respiratório, né? Se em contato com a corrente sanguínea, esses agentes podem alcançar o plexo coroide. E aí aqui eu trouxe uma imagem para relembrar o que é o plexo coroide, que é basicamente uma estrutura nos ventrículos que é produzido o líquido cefalorraquidiano. E, uma vez alcançando o plexo coroide, pode atingir o espaço subaracnoide, que fica entre a pia mater e a aracnoide. Através da proliferação no espaço subaracnoide, o processo inflamatório infeccioso gera um exudato, né, um processo inflamatório. E, dessa forma, pode ter uma diminuição da drenagem licórica, o que pode ocasionar uma hipertensão intracraniana. De principais etiologias bacterianas, né, vou começar com a população central aqui, que provavelmente vai ser o que a gente mais vai ter contato, que são pessoas de 3 meses a 50 anos de idade. Desculpa, estou nervosa. Bem, de 3 meses a 18 anos de idade, assim como de 18 a 50 anos, são os mesmos 3 agentes. Porém, de 3 meses a 18 anos, o que a gente vê mais comumente é a Neisseria, né, que é o meningococo, e seguido do pneumococo e o Haemophilus influenza. 18 a 50 anos já muda essa ordem, sendo o pneumococo o mais prevalente, depois o meningococo e o Haemophilus influenza.
Lembrando que a incidência do Haemophilus influenza diminuiu por conta da cobertura vacinal também. Agora, falando da população de extremos, de 0 a 3 meses, a gente tem que ficar atento porque os agentes etiológicos mudam um pouco. E isso vai interferir na hora que a gente for falar de antibiótico terapia. Opa, perdão. De 0 a 3 meses, a gente tem o estreptococo do grupo B e os gram-negativos entéricos, né, que estão presentes no canal vaginal. Então, durante o parto, pode ter uma contaminação desses bebês. E na população maior de 50 anos, a gente tem a listéria, os bacilos gram-negativos e o pneumococo também. A listéria também pode estar presente nesses bebês. E é justamente essa bactéria que faz a diferença no tratamento. De etiologia viral, né? Os mais comuns são os enterovírus, como o Coxsackie e a covírus, né? Temos alguns outros, inclusive os arbovírus. Um pequeno adendo aqui. A gerente da minha unidade de saúde desenvolveu meningite por conta de dengue, né? Foi um caso aí que eu estou pontuando para vocês verem quanto está próximo da gente, né? Ainda mais que a gente teve um período aí de arbovirose. Então, é importante a gente estar atento a isso. Falar um pouco da clínica, né? A meningite bacteriana, ela é mais grave que a viral e os sintomas geralmente começam com uma febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, que depois eu vou aprofundar um pouco mais. E ficar atento que recém-nascidos e bebês, os sintomas às vezes não estão tão floridos assim. Então, se ele estiver irritado, vomitando, letárgico, irresponsivo, também apresentando uma protuberância na fontanela, a gente tem que ficar atento para a meningite. Aqui são 2 fotos de um amigo muito próximo meu, que trabalha em Volta Redonda. Ele se formou comigo. E ele trabalha na Sala Vermelha. E aí, no dia 20 de abril, chegou esse doente para ele, com suspeita de dengue grave. E aí ele estava com essas equimoses. E, enfim, tinha sintomas característicos de dengue, tudo, porém, o meu amigo suspeitou de meningococcemia, que pode evoluir com essas equimoses. E aí pediu a cultura do líquor e deu diplococos gram-negativos, que corresponde à Neisseria. Infelizmente, esse doente foi a óbito. Só para acrescentar, aquilo ali que você está mostrando, na verdade, é um choque. É uma síndrome dada pelo diplococo gram-negativo, e é uma síndrome hemorrágica chamada Waterhouse-Friedreich. É uma doença gravíssima decorrente de meningococcemia. Esses doentes, quando fazem esse tipo de sepse, sangram por plaquetopenia. Então, trombocitopenia e faz um choque hemorrágico grave. Há muitos anos atrás, eu tinha uma irmã que faleceu e ela era noiva de um rapaz que de noite começou com quadro gripal e de manhã ele amanheceu em coma com essas lesões, lá em Petrópolis. Ele fazia faculdade de engenharia, ela me ligou, eu fui correndo para Petrópolis, cheguei lá, ele tinha sangramento em toda a parte do corpo. Ele sangrava pelo nariz, pelo ânus, hematúria, e ele morreu de um choque hemorrágico. E ela falou para mim: eu não chamei você aqui para me falar o diagnóstico e a gravidade, eu chamei aqui para você salvar ele. Ela estava desesperada e ele morreu. Ela se negou a tomar qualquer tipo de profilático, porque esse amigo dela, que atendeu esse garoto, tem que imediatamente tomar um profilático, porque essa meningite pode, na verdade, ser contagiosa. Tive um caso no Santa Cruz, em que o marido levou a mulher lá, chegando nessa situação, se negou a tomar o remédio, e quando ele voltou para casa, ele também fez essa meningite e morreu. Então é uma doença altamente contagiosa. E que tem que fazer profilaxia. Naquela época, na época do Moura, que é mais antigo do que eu, se usava rifampicina, profilaxia, lembra, Moura? Depois da rifampicina foi chegada para o lado e a gente ficou com cipro. Cipro é um remédio muito bom para isso. É só você tomar uma dose, tomar um comprimido de cipro, você está profilaticamente tratado.
Tinha um cardiologista, medo de doença lá no hospital, a gente brincava com ele, mas quando a gente tratou uma doente com meningite lá, ele tomou os 3. Tomou rifampicina, cipro e rocefin, para ele não ter a doença. Então, necessidade. Tem que tomar cuidado com a população ao redor, porque isso cria um desespero tão grande, porque uma criança que vai para a escola e tem uma meningite dessa, a escola inteira, a mãe começa, todo mundo ter que tomar o remédio para não pegar meningite. Então é professor, é a mãe, o porteiro, o pipoqueiro que está em frente à escola, todo mundo quer tomar o remédio. Tem que ter calma, não é isso. É lógico que tem que ser uma pessoa que esteja contato direto com esse tipo de paciente, quer dizer, o médico, que é o colega dela que estava atendendo a paciente, esse médico tem que tomar o remédio. Agora não adianta o Dr. Jefferson, que trabalha no mesmo hospital, na sala verde, o cara estava na sala vermelha, tem que tomar o remédio também. Então tem que ter calma. Mas às vezes é difícil. Moura sabe mais do que eu. Mães desesperadas numa escola em que uma criança tinha meningite, né, Moura? Todo mundo quer tomar o remédio. Eu já vi um caso de impedir os pais de entrar no prédio. Os moradores impediram os pais de entrar no prédio porque o filho estava internado com meningite. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Eu estou falando que todos têm que tomar o remédio quem estão diretamente. Por exemplo, minha irmã, que era acompanhante dele, que beijava, que abraçava, ela tinha toda indicação de tomar o remédio. Mas ela estava no auge da emoção, não quero tomar remédio nenhum, quero morrer junto com ele. Não morreu não, graças a Deus. Ela faleceu depois de um infarto agudo do miocárdio. Mas, nesse momento, ela se negou a tomar o remédio. Eu briguei com ela várias vezes, não adiantou. Ela não quis tomar o remédio e, graças a Deus, não morreu. Desculpe te interromper. Eu tive já 2 casos de septicemia meningocócica. Mesmo, né? Então coagulação intravascular, né? Coagulação intravascular disseminada. Aí mata mesmo. Mata rápido. Waterhouse Friedreich. Friedrich. Também é muito, quer dizer, fica parecendo que eu sou da idade do Moura, eu sou mais jovem do que ele, mas há muitos anos mais atrás, lá no Hospital Santa Cruz, eu estava saindo mais cedo do hospital, porque era aniversário do meu casamento. E minha mulher falou, vamos sair para jantar hoje, para comemorar? Eu falei, pô, tudo bem. Aí eu passo de noite para ver o doente, meu doente estava internado às 7 horas da noite, e eu estou saindo do andar, dou de cara com o secretário de saúde, Aguinaldo Zagner. Ele era o secretário de saúde, de terno, gravata, na porta de um quarto. Aí eu falei, oi, Aguinaldo. Ele falou, ô, Jeff, tudo bem? Não estou bem, não. O que houve? Você está parado aí? Ele botou o dedo assim, a Ana está internada aí. A Ana era a mulher dele. Ah, teve. Aí eu falei, a Ana está internada aí? Tá. Por quê? Ela está com dengue, com a dor de cabeça, Jefferson, que não melhora de jeito nenhum. Está vomitando. Eu vou entrar aí para dar um beijinho nela, que eu me dava bem com a Ana e com ele. Aí entrei no quarto, eu já estava de saída. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu estava pensando em você. Eu falei, por quê? Jefferson, eu estou com uma dor de cabeça. Pô, mas está pensando em mim porque você está com dor de cabeça? Ah, estou, porque você vai resolver minha dor de cabeça. Eu não estou aguentando mais. Dor de cabeça, náusea. E eu, como um bom neurologista, né? Pessoa com dor de cabeça, eu quero ver a nuca. Aí dei uma olhadinha na nuca dela e achei que o final do movimento, ela esboçava um Brudzinski. Quando eu fazia o final, a perna dela... Terminal de nuca. Aí eu saí, como é que eu ia falar com o marido lá na porta, né? Aí eu falei para ele, Aguinaldo, eu acho que não é dengue, não. Eu acho que eu tenho que fazer uma punção lombar na Ana. Porra, ele ficou banco, né? Achei que ele ia desmaiar, né? Era um grande clínico e tal. Porra, é mesmo? Então, agora... Vinha passando o neurocirurgião e eu pedia a ele para puncionar, já que o neurocirurgião tinha mais habilidade do que eu. O neurocirurgião entrou, botou uma agulha e o líquido era claro. 2 células. Fiquei com a cara desse tamanho, né? Porra, não era meningite? Não era.
Eu saí, o neurocirurgião saiu me sacaneando, né? Poxa, esse neurologia ficou inventando meningite em todo mundo e tal. E ele foi embora. E eu fiquei no hospital esperando o resultado. E aguentei ali 7, 8, 9. Quando foi às 9, eu liguei para casa e falei com a madame, ó, suspenso o jantar, porque eu vou ficar por aqui. Minha mulher médica também entendeu bem, falou, tá, então fica aí com o Aguinaldo. E eu fiquei. Quando chegou 10 horas, ela entrou em coma. E eu levei ela para o CTI. Entre 7 e 10 horas, eu fiz outra punção nela, porque eu achei que a rigidez tinha aumentado. Quando eu puncionei ela de novo, adivinha o que tinha o líquor? Pus. Então é isso que o Moura está falando. A hora que eu pedi o neurocirurgião, ela estava só com uma meningococcemia, mas não tinha atravessado a barreira hematoencefálica e não tinha ainda pus na meninge. Mas antes de eu puncionar ela, eu peguei 2 gramas de Rocefin e fiz 3 gramas na veia. Porque eu achei que a rigidez aumentou e ela em coma no CTI. Eu passei a noite toda com essa doente no hospital. Foi chegando o médico, o cara era secretário de saúde, 1, 2, 3, 4, tinham mais de 20 médicos dentro do CTI, um dando palpite diferente. Eu acho, e eu aguentando aquele tranco. Eu saí do hospital no outro dia, 1h da tarde. Ela já estava melhor, eu tinha tomado 6 gramas de Rocefin. Quando eu cheguei de noite, no outro dia, ela olhou para mim e falou assim, eu não disse que você ia me salvar? Então, foi o melhor caso da minha vida. Então, quer dizer, eu tinha puncionado às 7, o líquido era claro. 3 horas depois, essa mulher fez uma infecção bacteriana e já tinha. Aquele líquor claro de 2 células, saiu o resultado 2 dias depois. Adivinha o que deu na cultura daquele líquor claro? Meningococo. Então, presta atenção como é que a clínica é soberana nos doentes, né? Se eu tivesse ali pensado que não era uma meningite, tinha ido embora jantar, bye bye. Desculpe. Continuando, eu vou falar das 3 principais síndromes que a gente pode encontrar na meningite, né? A síndrome toxêmica, e aí a gente vai ter o sinal de Fagé, que é uma dissociação entre a frequência cardíaca e temperatura. Como assim? Um paciente com uma febre bem alta, você espera que a frequência cardíaca dele esteja bastante aumentada, mas aí ela vai estar normal ou, no máximo, pouco alterada. Isso é sinal de Fagé. Pode ter também hipertensão intracraniana, né, caracterizada por uma cefaleia holocraniana, ou seja, em todo o crânio, né, bem abrangente, náuseas e vômitos. Classicamente a gente vê falar em jato, mas na prática não necessariamente, viu? Não necessariamente vai ser esse vômito em jato. E a gente também pode ter o papiledema, né, que é o edema do disco óptico. E aí o Jefferson estava até falando comigo antes que a gente fazer uma análise assim, a gente consegue até ver o papiledema na hora mesmo. E aí o principal, né, que foi isso que o Jefferson falou que era mais importante da gente falar, são os sinais meníngeos, né? Primeiro, a rigidez na nuca, né, que vai ser uma dor, a flexão do pescoço desse doente. O sinal de Kernig, né? Você vai fazer a flexão da coxa em relação ao quadril do paciente. Na hora que você for estender a perna dele, ele vai sentir muita dor. E Brudzinski, que no momento que você fizer a flexão da nuca, ele vai vai fletir a perna. Bem, diagnóstico, basicamente, né, além dos sintomas clínicos, por punção lombar. Aqui eu coloquei cultura PCR porque, né, se for uma causa viral, na cultura não vai crescer nada. Então, teoricamente, você tem que fazer o PCR para descobrir que vírus é esse. Bem, de características para ajudar a gente a definir assim mais rapidamente, né, antes de sair cultura e etc., a característica do líquor numa meningite viral vão ser poucas células de 5 a 500, vai ser predominante linfócitos, proteínas podem estar normal, aumentada, e a glicose normal. Já na bacteriana, é uma característica de milhares de células, multicelular, predominância de neutrófilo, proteína aumentada e glicose baixa. Trouxe também um ponto aqui, que eu até conversei com o Jefferson antes. Tem alguns autores que sugerem
que antes da punção lombar a gente faça, se tiver disponível, uma tomografia de crânio. Nos casos de rebaixamento de nível de consciência, nível focal, e aí inclui convulsão e papiledema. Também um ponto, por que faríamos isso, né? Porque são sinais de hipertensão craniana grave. Além de ter um diagnóstico diferencial, se você tiver uma hipertensão craniana grave e fizer uma punção, você pode fazer uma herniação do tronco encefálico. Então, se tiver disponível, é bacana. Mas, ressaltando que não é porque você decidiu pedir uma TC primeiro que você vai postergar o tratamento. Você faz uma hemocultura, a primeira dose de antibiótico, e aí sim você pensa em fazer a TC. É uma coisa importante, porque a gente tem dois momentos. Um momento lá atrás, na minha e do Moura, quando a gente suspeitava de meningite, a gente não tinha tomografia na mão da gente. Então a gente fazia muita punção lombar sem esperar a tomografia, né, Moura? Às vezes a gente pegava a criança ou pegava o adulto, a gente levava até num hospital lá no Caju, que era o hospital de infectologia, no São Sebastião, para fazer punção lombar nos doentes. Para você ver se você tinha... E ficava dentro da ambulância, e esperando o resultado, dentro da com o paciente dentro da ambulância, até voltar o resultado positivo para a gente internar. Exato. Até então tinha que ficar parado dentro da ambulância. Então isso é o antes. E agora? Agora você está de plantão num hospital privado ou num hospital geral que tem tomografia. É diferente. Então é mais prático e também mais seguro que você faça uma tomografia antes nesse doente, porque se ele tiver uma massa, se ele tiver um abscesso, se ele tiver alguma coisa comprimindo o tronco e você achou que ele também tinha meningite e você fez uma punção. Quando você faz a punção, aquela massa pode empurrar o tronco e ele fazer uma hérnia. O que é hérnia? É o sistema ou o parênquima cerebral descer para dentro do tronco e ele para de respirar. Deu para entender ou ficou difícil? Ficou, né? São doentes em que tem dois parênquimas cerebrais e você tem o tronco cerebral. Se você tem alguma coisa empurrando o tronco, quando você faz um cone de pressão lá na espinha e tira o líquor, aquele cone de pressão aumenta. Quando você diminuiu a pressão lá embaixo, aquilo desce para dentro do buraco, aperta o tronco, o doente para de respirar. Então é prudente que você faça uma tomografia. Eu estou falando tempos decorrentes. Você está num local que não tem. Você está no posto de saúde do Mário Monteiro. Lá não tem tomografia, né, amor? Se chegar lá um adulto em que você viu que está com febre, tem rigidez de nuca, sinal meníngeo, um hemograma de infecção, como é que você vai botar o doente na ambulância para ir lá no Alberto Torres para fazer uma tomografia para voltar e aí você começar? Negativo. Você está no Mário Monteiro, suspeitou de meningite, dá licença. Na veia, 2 gramas. Aí se ele for fazer tomografia, se a punção lombar você vai fazer depois, mas você tratou o doente. Então, por favor, não fique esperando cultura, esperando tomografia nos casos em que você está suspeitando de meningite. É melhor você errar por excesso do que você perder o time. Se você perde o time, quando ele voltou cheio de peteca, já com essa síndrome e já foi pro buraco. Entendeu bem? Quer falar, Moura? Hoje a gente tem a ceftriaxona. No nosso tempo, era penicilina cristalina. E cloranfenicol. Dava uma paulada de penicilina cristalina. Exatamente. Por isso que a maletinha do inglês tem penicilina, porque se ele chegar na casa do doente suspeitar, ele tem que pegar uma veia e fazer penicilina. Então, na minha época do Moura, era penicilina cristalina que pegava bem. E também tinha um outro que era junto com a penicilina, que era um antibiótico chamado cloranfenicol, que também acabou. Que dava anemia dava uma aplasia medular. Aplasia medular. Então era complicado. Então, cada caso é um caso. Se você tem um doente, que você está num posto de saúde, você está numa emergência e tem tomografia, vai lá, faz uma tomografia, não vai matar o doente, vai demorar 5 minutos. Olhou, não tem nada na tomografia, não tem hipertensão, aí você vira o doente e faz uma punção. Não tem punção nem tomografia, mas, porra, aí também você está mal pra caramba, tem que ter antibiótico, pô. Vai na farmácia, apanha 2 ampolas de Rocefin e faz na veia do doente, que não vai fazer penicilina, aí você faz 2 gramas de Rocefin ou ceftriaxone, que é o mesmo nome,
na veia. Não esquecer, que aí depois eu vou falar, antes do Rocefin você usar a dexametasona. Eu vou dizer por quê. Desculpe te interromper, Carol, mas estou querendo só colaborar, tá? Não, Não tá estou ótimo. dizendo que a sua apresentação está ruim, eu só estou... Não, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tratamento, meningite viral basicamente vai ser suporte, né? Só em alguns casos, como herpes vírus, que aí vai ter que entrar com um antiviral específico. E na bacteriana, voltando aquele quadro de pensando nas idades, né? Nossa população central de 3 meses a 50 anos, na dúvida, ceftriaxona, uma opção alternativa ao meropenem. Coloquei aqui também a Dexa. O ideal é que seja feito 15 minutos antes do antibiótico, mas se não der, tem que fazer de qualquer jeito. Você sabe por quê? Por que fazer 15 minutos antes? Não. Aumenta a penetração do antibiótico pela barreira hematoencefálica. Se você vai fazer, pensa em fazer 2 gramas de Rocefin, se você faz 15 a 30 minutos antes, 0,15 miligramas por peso de dexametasona nesse doente, quando você faz a dexametasona e depois faz o antibiótico 15 a 30 minutos, você favorece a penetração desse antibiótico pela barreira hematoencefálica. Então, durante os 4 primeiros dias de tratamento com Rocefin, 15 a 30 minutos antes, você pede para fazer dexametasona 0,15 miligramas por peso, na hora da infusão. 4 dias. No 5º dia, você não precisa mais fazer a dexametasona. Você pode completar o tratamento só com Rocefin com antibiótico. Torna a dizer, questão da prova, 4 dias de tratamento da meningite, é imperioso que você use dexametasona para aumentar a penetração do antibiótico pela barreira hematoencefálica. Sabe o que é a barreira hematoencefálica, Tabata? É a barreira hematoencefálica do sangue que atravessa a meninge. Olha para mim. Não, mas entendeu? Não, mas entendeu? Grava isso. Tem o sangue e tem o líquor na meninge. Aquela meninge inflamada, o antibiótico para atravessar, quando você usa o Rocefin no sangue, o antibiótico atravessa a meninge com mais facilidade quando você dá a dexametasona 15 a 30 minutos antes. Então, cada vez que você for fazer o antibiótico, se usar a dexametasona antes, junto com o antibiótico, não precisa fazer de 6 horas. Se você fizer o antibiótico de 8 horas, você só usa a dexametasona naquela hora do antibiótico. Se for fazer 2 vezes por dia, durante 4 os primeiros dias. Você vai falar assim, pô, mas o doente está com infecção e você está dando Decadron para o doente, dá uma sensação de que você está baixando a imunidade. Não está. A dose que você está usando é uma dose anti-inflamatória, só para o antibiótico penetrar bem na meninge. Entendeu, Paulo? Vai lá, querida. Uma opção alternativa, né, para essa população é o meropenem. E agora, lembrando da listéria, né, na população dos extremos de 0 a 3 meses, maior que 50 anos, a gente vai acrescentar ampicilina junto com ceftriaxona. Para os mais velhos, né, uma opção alternativa a ceftriaxona é ampicilina com fluoroquinolona. E junto, o Dexa, que o Jefferson já explicou bem melhor do que eu até. Carol. Oi. Eu tenho por hábito, quando é uma meningite, que eu tenho a dúvida se é viral ou bacteriana, entrar com o ceftriaxona e a ciclovir. Porque eu ia chegar lá na frente. Mas mas o Moura está correto. Depois vou explicar o que ele está falando. Pela meningoencefalite herpética, né, que é grave, muito grave. Até chegar o resultado do líquido, fazer o painel viral, fazer tudo. Então é interessante fazer também. Não sei se você concorda comigo. Concordo, corroboro, e eu ia falar para isso lá na frente. Mas você já deu uma antecipada, foi bom. Bem, alguns critérios para a profilaxia, né? O ideal é que seja feito nas primeiras 24 horas do contato, né? Mas pode ser feito até o 30º dia após contato. Em caso de meningocócica,
a gente indica para quem tem contato íntimo, familiares, por exemplo, institucionalizados, o paciente que mora no abrigo, profissionais de saúde que tiveram contato com a secreção respiratória desse doente. O Jefferson trouxe também, a gente tem a opção de cipro, né, mas aqui eu coloquei a rifampicina, 10 mg, quilo 12 horas por 2 dias, mas que é um esquema bem mais arrastado do que a cipro, que é a dose única. Uma opção para as grávidas é a ceftriaxona 250 IM dose única. Já pensando em influenza, a gente vai fazer essa profilaxia para os familiares somente quando houver uma criança menor de 4 anos, crianças que vivem em domicílios coletivos, todos que tiveram contatos íntimos na creche ou na pré-escola de criança menor que 2 anos, se tiverem ocorrido 2 ou mais casos de meningite. Profissionais de saúde, e aqui o esquema da rifampicina de 20 mg, quilo dia, por 4 dias. E, finalizando, né, acho que a gente tem que focar bem nisso, né, a gente quer da atenção primária. No Programa Nacional de Imunização, a gente tem algumas vacinas que vão proteger contra meningites bacterianas, como a meningocócica C, a pneumocócica 10 valente, a pentavalente e a ACWY. E a gente tem que sempre reforçar a importância dessa vacinação como uma prevenção primária. Foi isso, obrigada. Quer dizer, uma aula belíssima, muito boa. Eu pedi para ela, parabéns, apresentar alguma coisa sobre meningite para a gente entender um pouco esse processo do que a gente está conversando. O Moura foi brilhante, acho que ele colocou bem. Um doente que chegue para vocês, ou chegue numa emergência com rigidez de nuca, sinal meníngeo, e você fez uma punção lombar no doente, o líquor estava claro. Não tem hemograma de infecção e você suspeitou de uma meningite viral. O único vírus e o único tratamento cabível para uma meningite viral é o herpes, onde você tem uma droga chamada aciclovir. Nenhum outro vírus tem tratamento específico. Se você tem e já fez o diagnóstico de uma meningite provavelmente viral, você não vai esperar sair o resultado do PCR para herpes, que dá para fazer. E dá para você, lá na frente, com a 24, 48 horas, saber se o resultado era uma encefalite, uma meningoencefalite viral. Você já de cara, você começa a ciclovir para esses doentes que não é meningite bacteriana. Como é que você usa isso? 10 mg por quilo, por dose, de 8 em 8 horas. Então você começa com 10 mg por quilo, por dose, de 8 em 8 horas, de aciclovir. Qual é o perigo crucial, que eu já tive vários doentes tomando aciclovir? Sabe de algum, Paulo? O que você tem que vigiar sempre no doente que toma aciclovir? Ele é altamente nefrotóxico. Então, esses doentes têm que tomar cuidado, muito cuidado, para você não tratar com sabedoria da encefalite viral e sair de uma hemodiálise. Eu já vi muitos doentes tratando com aciclovir e que entraram em hemodiálise por efeito colateral grave no túbulo renal. Então, se você vigiar bem, hidratar bem o doente, é pouco provável, mas é uma prevenção, e você tem que tomar muito cuidado com as escórias e tomar cuidado com a função renal desses doentes tomando aciclovir. Nesses 3 dias, tomando essa dose de aciclovir, chegar o resultado de negativo, lógico, você não vai ficar tomando aciclovir num doente que veio com PCR negativo. Retira rapidamente esse aciclovir, para você não vai adiantar nada e vai danificar o rim de um provável doente que não tenha encefalite viral. Mas se você não tratou no início, você perde o tempo, perde o time, e esse doente pode fazer uma lesão cerebral grave, que é uma encefalite por herpes. O lobo também vai ser questão da prova desse mês. Qual o lobo cerebral que é preferido do herpes para fazer uma encefalite cerebral? Alguém tem ideia? Lobo temporal.
O vírus adora o lobo temporal. Então, encefalite herpética é muito bem vista na ressonância no lobo temporal. Então, doente que tenha com uma meningite herpética e teve convulsão e piorou muito o déficit de consciência, você tem que fazer uma ressonância para afastar se ele não tem uma necrose ou uma isquemia do lobo temporal. Ok? Eu acho que a aula dela foi ótima. Eu queria só apresentar o caso que eu vi lá no hospital. Queria agradecer a Carol. Eu sei que ela ficou muito nervosa, ela tomou umas gotinhas de Rivotril que ela me avisou. E aí agora ela tem direito de tomar o cafezinho dela.